Nunca foi lixo. Nunca foi. Exato. Nunca foi lixo o Botafogo. Nem nunca será. Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo, Almoço com TF com carinha de café da manhã com TF. Hoje, se der mole, eu faço 4 vídeos, né? Vou colocar esse aqui agora, Almoço com TF, ali pelas 3 horas, vou colocar um outro vídeo. Já tivemos o giro de notícias que entrou até antes das 5 da manhã. Hoje, talvez tenhamos 4 vídeos aqui no canal. E você que gosta de bate-papo sobre futebol, lá no Resenha com TF, hoje às 4 horas, daqui a pouco, então daqui a pouquinho, teremos o Rica Perrone batendo um papo sobre futebol, sobre polêmicas, sobre futebol, papo sobre futebol, esporte. Não teremos outro tipo de assunto, é sobre esportes. Lá no canal Resenha com TF, se você gosta do Rica Perrone, cheguem lá 4 horas da tarde pra gente bater um papo. Nesse nosso vídeo quero falar sobre Luiz Castro, mostrar alguns trechos da entrevista coletiva do nosso técnico, que aconteceu ontem lá no estádio Newton Santos. Luiz Castro, visivelmente emocionado com o que aconteceu, teve seu nome gritado justamente. Eu sou muito transparente com vocês. Elogio, critico, mas sempre dentro de uma linha de respeito, né? Eu aprendi muito isso com meus pais. Respeite sempre, para ser respeitado. Já critiquei o Luiz Castro várias vezes, já pedi a demissão dele nesse ano. Foi algo daquele momento mesmo que o Botafogo estava mal, a gente não esperava que pudesse ter essa mudança como teve e graças a Deus teve. Ponto. Mas algumas pessoas perderam a mão, né? E o Luiz Castro comentou sobre isso. Principalmente o Arnaldo Ribeiro. A situação do lixo pegou muito, né? Eu acho que machucou todos dentro do Botafogo. E as palavras do Arnaldo Ribeiro ali foram muito fortes, né? Você teve um jornalista que está no portal Como Lance dizendo palavras vergonhosas em relação ao Botafogo. Vou separar aqui alguns trechos da entrevista coletiva do técnico Luiz Castro, que durou bastante tempo, ontem lá no estádio Newton Santos, e vocês vão enxergar o que o técnico sentiu, né, falando sobre a situação do lixo, que eu concordo. Você pode criticar, você pode falar que o técnico Luiz Castro é ruim, que tá fazendo um trabalho ruim, mas você não pode chamar ninguém de lixo ou uma instituição de lixo, como foi feito a respeito do Botafogo. E graças a Deus o trabalho começou a andar, graças a Deus o Botafogo teve uma melhora, teve uma evolução e hoje a gente tá brigando na parte de cima da tábua de classificação. E vamos torcer que o Botafogo realmente continue assim no Campeonato Brasileiro. Vou separar aqui os principais trechos dessa resposta em relação ao Luiz Castro sobre o momento do Botafogo. 15 jogos de invencibilidade, 5 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. São muitas vitórias, líder do Campeonato Nacional, um time em evolução, que ontem deu um baile no Corinthians, como já havia dado um baile no Atlético Mineiro. 2 placares que não condizem o que foram as 2 partidas. Era para o Botafogo ter metido 6-7 no Atlético Mineiro, porque ficou barato, o Everson foi melhor em campo, e ontem contra a equipe mosqueteira, a mesma coisa. No primeiro tempo o Botafogo errou várias decisões ali, né, situações de decisões, de tomada de decisões, e poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo também, 2-3-0, se tivesse forçado mais. O Botafogo, depois ali que abriu 3-0, começou a controlar o jogo para dosar a energia, já que o calendário é monstruoso. E o torcedor tem que entender, antes de colocar as falas do Luiz Castro, que eu acho importante serem colocadas aqui para vocês, que a gente não pode deixar de apoiar. Nesse momento, a gente viu a resposta que eles deram dentro de campo. E nesse momento, se houver uma turbulência, é pra gente continuar apoiando o Newton Santos, não é pro torcedor começar a criticar todo mundo, o time é uma porcaria, que tá ali. O time não é nenhuma porcaria. A gente tem adversários, alguns adversários tentaram achar soluções para vencerem o Botafogo. Hoje nós somos alvos, e sendo alvos, a gente precisa de quê? De ter um time cada dia mais ali dentro de campo, jogando mais bola. Vejam aí as principais falas do técnico Luiz Castro na entrevista coletiva de ontem, lá no estádio Newton Santos. Na íntegra, é claro, sempre na Botafogo TV, com o link aqui embaixo. Aproveitem, deixem o like, inscrevam-se e compartilhem aqui esses vídeos do canal do TF. Vejam aí as falas do Luiz Castro. Podemos justificar com várias respostas. Mas eu acho que a maior de todas é o trabalho, é a dedicação, a ambição dos jogadores e o rigor que eles colocam em cada momento do jogo. A forma como eles entendem o jogo e aquilo que é a estratégia para o jogo e todas as variantes que tem um sistema
e que eles têm de reproduzir em campo, quer no momento ofensivo, quer no defensivo. E talvez também justifique, muitos deles chegaram aqui sem jogar nas suas equipas e viram aqui como uma oportunidade de voltar a ser aquilo que foram e voltar a ter o destaque que eles merecem ter. Porque se olharmos, o Perry não jogava, o Cuesta não jogava, Marçal não jogava, Marlon não jogava, Tchetché não jogava, o Lucas Fernandes não jogava, o Júnior Santos não jogava, o Luís Henrique não jogava, o menino Janderson pertencia à B. Portanto, há aqui um conjunto de jogadores que não jogavam nas suas equipas e que viram aqui como uma oportunidade de voltar a ser onde está. Porque hoje é fácil dizerem que mas o elenco é muito bom. É bom, é verdade, mas não jogavam. Então toda essa alma que eles ganharam e que perceberam que é necessário um conjunto de mecanismos interiores para nos voltar a lançar na vida, e que esse mecanismo fundamental é a ambição, é a coragem e é o trabalho no dia a dia. Nós já tínhamos dado sinais na época passada que éramos uma equipa a ter em conta ao longo dos campeonatos. Só que o ser humano esquece muito rápido as coisas e, através de um estadual, em que nem para a época fizemos, lançaram-nos ao lixo. Mexeram com a dignidade de pessoas que são pessoas, que sentem e que se sentiram muito agredidas em determinados momentos. Tentaram dizer que nós éramos lixo, tentaram dizer que nós éramos o último do último seres humanos, a nível daquilo que era o entendimento do futebol. E este momento diz-nos que o tempo é precioso e é muito mais precioso do que as palavras. E o tempo encarrega-se por algumas pessoas no sítio. Não é preciso nós dizermos nada. Vamos continuar o trabalho, vamos seguir humildes e vamos fazer aquilo que é obrigação, de um treinador, que é fazer a torcida feliz, fazer os meus jogadores felizes, fazer a administração feliz. É para isso que existem os treinadores. O Botafogo está de volta ao lugar que ele deveria estar? Era esse tipo de sucesso que você procurava? Eu prefiro pegar mais abaixo para a mudança do Botafogo. Prefiro ir pegar num evento que foi feito esta semana, com todas as pessoas que trabalham na academia, com todos os departamentos, com a organização que existe, e aí está o futuro do Botafogo, e aí está a grande mudança do Botafogo, na minha opinião, através do professor João Paulo Costa, e com todo o staff que ele tem à volta dele para fazer emergir uma academia que tem qualidade, só que, na minha opinião, precisa de percorrer caminhos que o levem a um patamar de excelência para poder servir um clube que é de excelência, um clube que é tradicional, que é um clube que tem muito prestígio. Porque, como eu já vos disse, a fama destes 5 jogos sem perder, ela esvai-se no tempo. Agora o prestígio dos clubes caminha ao longo dos tempos e não precisa de vitórias, não precisa nada, precisa só de dignidade de quem o representa. E aquilo que mais preocupou para colocar o Botafogo na posição que está hoje foi a dignidade que nós devíamos ter sempre que nos apresentávamos em palco. E fomos sempre dignos, trabalhámos sempre muito, muito, muito. Mesmo na hora da derrota, não quer dizer que não se trabalhe. A derrota é só uma derrota. Só que a derrota muitas vezes apaga toda a dignidade que nós levamos a campo. E há pessoas que não são honestas intelectualmente e põem em causa o ser humano nesses momentos. E então o Botafogo realmente dá de volta, mas é pelo seu prestígio ao longo dos tempos, fica mais vivo com as vitórias. Só por isso. Não é pelos resultados. Bom, futebol é momento e o momento do Botafogo tem sido mágico. Depois de um momento, a gente já falaram sobre isso, o senhor falou até sobre a questão de terem chamado o time de lixo recentemente, e o Botafogo vem mostrando que não é. Né? Eu queria... Nunca foi lixo. Nunca foi. Exato. Nunca foi lixo o Botafogo. Nem nunca será. Exato. Respeito. Lógico. E eu queria que o senhor comentasse exatamente sobre isso e falasse que recado que o Botafogo hoje, com esse momento mágico que vem vivendo, com toda a sua tradição, mostra hoje dentro do cenário do futebol brasileiro. O recado, não há recado nenhum. Aquilo que eu posso dizer é o Botafogo é uma instituição de prestígio. A fama vai-se em 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas o prestígio continua. E nós vamos continuar a defender o prestígio do Botafogo. Ok? Uma boa noite para todos.
Certíssimo. A postura do Luiz Castro foi certa em relação a criticar as falas, né, de desrespeito. Acho que é desrespeito. Você não pode desrespeitar uma instituição. Isso não pode acontecer. Você pode criticar o jogo ou o profissional, que o profissional fez, mas em nenhum momento pode falar que o Luiz Castro é um lixo, que os jogadores do Botafogo são lixos. Eu já falei sobre isso aqui no canal, no dia das falas ali do Arnaldo Ribeiro. E daqui a pouco, dentro do terceiro conteúdo que eu vou fazer aqui hoje, que vai ser um Giro de Notícias parte 2, vou colocar até a vinheta do Giro de Notícias parte 2, de que o Pedrinho falou ontem no Troca de Passes. Respeito é tudo dentro do futebol. Tamo juntos, fiquem com Deus. Assistam também o nosso giro, que tem análise da rodada. Assistam aquele videozinho que eu vou colocar ali por volta das 3 horas. Já está programado aqui. Qualquer coisa eu volto ainda à noite. Se vocês quiserem, eu volto à noite ali, por volta das 7 horas, mais ou menos 8 horas, com mais um vídeo aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão, valeu.